Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos, se tornando uma pessoa em harmonia consigo mesmo ou consigo mesma. E hoje eu vou falar sobre como lidar com a crise emocional. E a minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, porque das várias experiências que eu vou relatar aqui, das várias ideias, pode ser que algo faça sentido para você. Então, o que eu vou falar na live de hoje? Vou falar sobre o que é uma crise existencial e como que ela ocorre e como lidar com essa crise existencial. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um atalho de como transformar essa crise existencial. E por que esse atalho é um atalho? É porque é um meio mais curto para você começar a aplicar e começar a obter resultados. E caso você conheça alguém que esteja necessitando desse vídeo, que você acha que esteja precisando desse vídeo, por favor, compartilhe também. Eu, por exemplo, eu passei por uma experiência de crise existencial onde eu achava que eu não tinha utilidade, não sabia nem por que eu tinha nascido, eu tinha uma baixa autoestima. E uma parte dessa história eu relato num vídeo que eu disponibilizei no YouTube e no Facebook. Ele está intitulado "Por que a dor psíquica dói mais do que a dor física?". Ali eu conto uma parte dessa experiência. E por eu ter percorrido esse caminho que me fez superar essa crise emocional, eu estou compartilhando com você esse aprendizado. Então, o que é uma crise existencial? Então, uma crise existencial é aquele momento da nossa vida em que vemos que a nossa vida não tem mais sentido, não tem mais um propósito. Mas por que isso acontece? Muitas vezes acontece por uma perda de emprego, ou pode ser pela aposentadoria, ou pela perda de alguém muito querido. Então tem uma série de circunstâncias que podem levar a gente a ter essa situação de crise existencial. Mas por que ela ocorre? Ela ocorre porque nós perdemos a nossa identidade. Como assim nós perdemos a nossa identidade? É quando nós queremos aparentar o que nós não somos. E também nós queremos tentar agradar os outros. E assim, quando nós tentamos aparentar o que não somos e nós tentamos agradar os outros, nós não nos realizamos como pessoas. Mas como que essa perda de identidade acontece? Muitas vezes essa perda de identidade acontece quando nós mantemos interesses imediatistas, esses interesses ou prazeres imediatistas. E muitas pessoas buscam por prazer que tem resultados mais imediatos e acabam confundindo esse prazer com felicidade. Mas se são coisas distintas, por que as pessoas confundem prazer com felicidade? Bom, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista científico, existe uma diferença entre eles. Então fiz uma pesquisa e identifiquei um resultado aqui de uma pesquisa realizada pela endocrinologista Alessandra Raskovski. Ela diz que nós temos neurotransmissores chamados dopamina e serotonina. Então a dopamina é produzida pelo núcleo accumbens, lá no cérebro, e a serotonina é produzida pelo tronco encefálico. E a serotonina também pode ser encontrada no sistema digestivo e também nas nossas plaquetas, nas plaquetas do nosso sangue. Então, qual a diferença entre prazer e felicidade? Do ponto de vista bioquímico, quando nós temos prazer, é porque nós estamos produzindo dopamina. E quando nós estamos tendo felicidade, significa que nós estamos produzindo serotonina. Isso do ponto de vista bioquímico.
são os neurotransmissores que o nosso corpo, nosso organismo produz nessas situações. Mas ainda não falei, mas qual a diferença entre eles? É que qualquer coisa que faz a dopamina aumentar pode levar a gente a um vício, pode nos levar a um vício. E o corpo entende que o comportamento ele pode ser repetido e deve ser repetido, porque nós estamos sentindo prazer. Só que a estimulação excessiva desse prazer, ou a estimulação excessiva da produção de dopamina, vai fazer com que cada vez mais os receptores desse neurotransmissor fiquem menos sensíveis. O que significa isso? Que quanto mais prazer frequente nós temos e quanto mais produção de dopamina nós temos com uma frequência muito grande, esses receptores perdem a sensibilidade e para nós podermos sentir aquela sensação de prazer, precisamos intensificar alguma coisa, precisamos intensificar a atividade. É aí que está o perigo, é que nesse mecanismo a dopamina tem um papel importante, tanto no vício do jogo, da adicção sexual, do alcoolismo e também na drogadição. Também a dopamina está atuando, porque conforme o corpo vai se acostumando com determinado nível de dopamina, para sentir aquele mesmo nível de prazer, ele necessita de mais dopamina, então precisa aumentar a intensidade daquele prazer que está sentindo, precisa aumentar a dose para que a pessoa possa sentir aquele prazer que sentia antes. Agora, no caso da serotonina, ela está mais ligada a um sentimento mais duradouro, que traz paz, que traz felicidade, traz aquela sensação de bem-estar. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, começamos a confiar cada vez mais em nós, na maneira de ser, na maneira de nós sermos e também no nosso processo existencial. E assim, quando nós nos conhecemos cada vez mais, nós vamos relaxando os nossos mecanismos de defesa, diminuímos a nossa autoagressão. E aí nós melhoramos, inclusive, a nossa relação com as pessoas que nos rodeiam. Tem um psiquiatra chamado Daniel Barros que diz que a química cerebral da dopamina ela está associada à recompensa, está associada à motivação. Então, a dopamina é necessária para que a gente possa sentir prazer na vida. O problema é quando nós nos excedemos nessa sensação de prazer. E esse psiquiatra Daniel de Barros, ele fala que a sensação é diferente da dopamina. A dopamina está mais associada a contentamento, está mais associada à verdadeira felicidade. Então, nessa busca de prazeres, que no início parece bom, eles trazem algum benefício, trazem um bem-estar, traz aquela sensação de nós sermos admirados pelos outros. E com o tempo, nós vamos vendo que isso acaba não nos satisfazendo, nós vamos ficando cada vez mais frustrados. E essa busca pela variedade de prazeres demonstra a nossa necessidade de copiar comportamentos da nossa sociedade. Então, quando nós vamos buscando um tipo de prazer e vamos variando esta busca de prazeres, nós estamos muitas vezes copiando o que a sociedade está nos mostrando. Nós estamos copiando o comportamento da sociedade em que nós vivemos. E dessa forma, conforme nós vamos variando essas várias fontes de prazer, nós vamos ficando até mais estressados, ao invés de conseguirmos o que nós realmente queremos, que é a nossa harmonia interior, que é a nossa felicidade. Então nós ativamos mais a dopamina, que dá mais a sensação de prazer, do que a serotonina, que nos dá a sensação de paz e harmonia, traz aquela sensação de felicidade. Então,
quanto mais rápido nós mudamos o tipo de prazer e também de variedades, mais superficial se torna. Mais superficial se torna o quê? Mais superficial se torna aquela experiência. Porque conforme vamos variando frequentemente as várias experiências, as várias fontes de prazer e variedades, quanto mais rápido vamos mudando, menos profundidade temos nessa experiência. Menos oportunidade nós vamos ter para amadurecer as nossas emoções, as nossas escolhas, porque conforme nós vamos mudando frequentemente essas fontes de prazer, nós não conseguimos parar para refletir o que aquilo significa na nossa vida, ou o que aquela experiência está nos ensinando naquele momento. E a grande maioria das nossas escolhas é feita pelas nossas emoções, que é o nosso emocional que escolhe as nossas ações. E a região do cérebro que está envolvida nesse processo é o sistema límbico ou sistema emocional. Mas como assim que as nossas emoções que escolhem as nossas ações? Então muitas vezes nós estamos ali no shopping, fazendo alguma compra, né? E vemos lá uma promoção e vemos que tem uma promoção lá, leve 3 calças e a 4ª calça é grátis. Ou leve 2 bolsas e a 3ª é grátis. Ou leve 2 sapatos e ganhe um brinde. Então, através dessa emoção, nós acabamos comprando aquilo. Só que depois, quando chegamos em casa com aquilo, percebemos que não sabemos o que fazer com tanta coisa. Só que aí, depois, o nosso lado racional busca a justificativa para as escolhas que nós fizemos. Ou seja, a região do cérebro chamada neocórtex ou córtex pré-frontal, ela busca justificativas daquelas ações que nós tomamos. Então vamos ver aqui. Boa noite, Fábio. Estamos de volta aqui. Boa noite, mãe. Aqui também. Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube eu não consigo ver aqui o chat. Osmilda, boa noite, Osmilda. Ana Maria, boa noite. Que bom vê-los aqui de novo. Ademir, boa noite. Obrigado também. O Ademir escreveu aqui, boa noite, parabéns pela palestra, live. O povo está precisando muito de compreensão e entendimento. Obrigado, Ademir. Otávio, boa noite, meu amigo. Ele escreveu assim, boa noite, meu amigo. Hugo, parabéns pelo tema e suas considerações. Obrigado, Otávio. E o Ademir escreveu aqui, olá, tem como me mandar este vídeo? Pretendo compartilhar no grupo do meu projeto Convivendo, que trata vivência das pessoas com deficiência. Tem sim, depois eu vou disponibilizar. Esse vídeo vai ficar disponível também no Facebook, vai ficar disponível no YouTube, só que mais pra frente eu vou editar. Obrigado, Ademir, obrigado pelo apoio. E aqui o Ademir escreveu, o projeto chama Projeto Convivendo Bem. Parabéns, Ademir, por essa iniciativa também. Convivendo Bem, que trata a vivência das pessoas com deficiência. Muito legal. Parabéns também, Ademir, obrigado. O Otávio também. Otávio, muito obrigado, que fala parabéns pelo tema e suas considerações e também parabéns pelas suas lives, Otávio. Muito bom. Temos aqui Denise, entrou, Andressa. Boa noite para vocês. Então vamos continuando aqui. Então se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, faça aqui no chat que eu vou acompanhando, tá? Norma escreveu aqui, parabéns, Hugo. Obrigado, Norma. Maria Moreno escreveu, boa noite. Que bom vê-lo novamente, parabéns. Obrigado, Maria. Otávio escreveu, estamos juntos nos aprendizados, Hugo. Isso mesmo, Otávio. Compartilhando o que nós estamos aprendendo e aprendendo cada vez mais, né? Então, para quem está me acompanhando aqui, é que eu tenho várias câmeras, às vezes olho para uma, às vezes olho para outra. Estou na verdade, com 4 câmeras aqui na minha frente. Tem YouTube, Facebook, tem Instagram e tem uma câmera filmando também. Antônio Roberto Casa, boa noite. O tema de hoje é como lidar com a crise emocional. Então vamos seguindo aqui, aproveitar esse intervalo, tomar uma água.
Então eu estava falando que muitas vezes nós buscamos variedades de prazeres e acabamos até nos viciando com isso, devido ao excesso de produção de dopamina que cada vez mais nos dá a sensação de prazer e faz com que nós repitamos cada vez mais aquela ação, podendo nos levar aos vícios. Então muitas vezes queremos fazer de tudo, às vezes até para aparecer, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se nós estivéssemos competindo com alguém. E por isso que às vezes é muito perigoso nós ficarmos olhando muito as redes sociais, porque não agora nesse período em que nós estamos, mas no período em que havia essa liberdade uma maior liberdade de deslocamento, onde as pessoas viajavam bastante, era muito comum as pessoas postarem fotos de lugares que iam, de passeios que faziam. Só que o perigo disso é que muitas vezes, quando nós olhamos esses bons momentos das vidas das outras pessoas, nós achamos que a vida daquelas outras pessoas é apenas isso, que é que nós estamos apenas olhando o palco das outras pessoas. E nós esquecemos que além do palco existem os bastidores. E nos bastidores normalmente nós não compartilhamos nas redes sociais. Normalmente nós compartilhamos o palco, compartilhamos os bons momentos e não os maus momentos. E o problema disso é que se nós começarmos a comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, nós vamos começar a ter alguns problemas. Pensar assim, poxa, por que tal pessoa consegue fazer isso e eu não? Só que muitas vezes nós não vemos todo o caminho percorrido pela pessoa para conseguir conquistar aquilo. Então existe todo um trabalho por trás para conquistar alguma coisa. Nada é conquistado assim de imediato, da noite para o dia. Então muitas vezes nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós descartamos muitas coisas com muita facilidade. Então, com muita facilidade, nós descartamos os nossos prazeres, descartamos essas variedades de coisas que nós buscamos fazer. Agora, quando nós conseguimos conquistar algo, como é uma variedade muito grande de fontes de prazer, normalmente adquirimos experiências superficiais. Então, nós conseguimos conquistar algo de forma superficial e nós não encontramos o significado daquilo. E nós nos frustramos, porque sentimos aquele prazer naquele momento, mas depois não vemos o porquê de tudo aquilo. Então aí nós nos frustramos. E quando nós nos frustramos, podem ocorrer as fugas equivocadas. Essas fugas equivocadas podem levar até a estímulos químicos, conduzindo aos vícios, à dependência química. E quando se chega nesse ponto da dependência química, não somente com as drogas ilícitas, mas também com as drogas lícitas, é necessário também envolver um profissional qualificado para auxiliar nesse tratamento. Ou um profissional qualificado ou alguns profissionais qualificados para auxiliarem nesse tratamento. Então, quando nós começamos a viver apenas pelas nossas aparências, pelo nosso exterior, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos, pois nós queremos refletir o que as outras pessoas pensam ou falam de nós, e principalmente quando as pessoas tecem elogios. E quando as pessoas tecem elogios, nós queremos cada vez mais continuar fazendo aquilo que faz com que as pessoas nos elogiem. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, onde nós queremos cada vez mais esconder os nossos sentimentos e exibir as nossas aparências. E aí começam os problemas, né? Sigumala entrou, fala Malafaia, boa noite. Sigumala, é isso aí. Vocês podem fazer perguntas. No caso do YouTube e do Facebook, eu percebi que existe um atraso de mais ou menos uns 10 segundos do momento que eu falo até vocês conseguirem ouvir o que eu estou falando. Então, mesmo assim, pode escrever que eu estou acompanhando aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram. Malafaia escreveu, grande Hugo, grande Malafaia. Valeu, Mala. Grande abraço. Então, nesse período em que nós estamos vivendo, se fala cada vez mais em saúde mental,
em saúde emocional. E nós vamos vendo que vai aumentando a insegurança, vai aumentando o sentimento de inferioridade, vai aumentando o sentimento de insatisfação, ansiedade, chegando até, ou podendo chegar até ao desespero. Eu faço parte de alguns grupos também no Facebook, onde nós vemos que muitas pessoas pedem preces, pedem orações para ajudar a enfrentar situações difíceis. Então nós vemos as dificuldades das outras pessoas também. Tudo isso acontece quando nós não nos sentimos capazes de enfrentar esses desafios, que podem resultar em sentimento de culpa, o sentimento de culpa achando que nós não temos a capacidade de superar aqueles desafios. Isso vai aumentando cada vez mais a sensação de vazio, vai aumentando cada vez mais essa crise existencial. E a minha ideia é levar o conhecimento, levar o esclarecimento através de exemplos práticos de como lidar com essa crise existencial ou esse vazio existencial pelos quais muitas pessoas estão passando. Então, se você está gostando desse vídeo, acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação também. Se você está acompanhando no YouTube, assine, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu postar meus próximos vídeos. Então, voltando ao tema aqui, o que nos leva à crise existencial? Opa! Antes de comentar, tem um comentário aqui. Malafaia perguntou assim: você acha que isso pode ser agravado pela falta de fé? Isso, Malafaia, a falta de fé pode provocar essa sensação da crise existencial, porque a crise existencial acontece no momento em que nós vemos que nós não conseguimos ver o futuro, não conseguimos ver adiante, não conseguimos ver melhora na situação. E a fé é justamente o que move, que ela é movida também pela nossa esperança. A fé aliada à esperança nos demonstra que nós temos algo à frente. E por que nós não conseguimos ver as coisas à frente? Eu vou comentar daqui a pouco por que nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver apenas o momento. E quando nós estamos passando por uma situação complicada, uma situação de crise existencial, é muito comum nós nos focarmos nessa crise e nós não conseguimos ver as oportunidades que estão à nossa volta. Temos aqui no Facebook Selma Ferreira. Boa noite, Selma. Fábio Marchiori escreveu: tenho um amigo que precisava ver esse vídeo. Legal, Fábio, então compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Obrigado, Fábio, obrigado, Malafaia. Já vou voltar nesse ponto que você comentou aqui, Malafaia, sobre a questão de isso estar sendo agravado pela falta de fé. O que nos leva à crise existencial ou de sentir esse vazio interior é a falta de metas, falta de objetivos, falta de conseguir enxergar algo mais além, mais para o futuro. E nessa luta pela competição, porque a nossa sociedade nos ensina a nós sermos competitivos uns com os outros, ao invés da cooperação de uns com os outros. Então, inclusive, existem as pesquisas feitas por Darwin, muito importantes também pelo processo de evolução, e ele diz que os seres, as espécies, conseguirão sobreviver através da competição. Porém, um outro cientista chamado Lamarck, ele também falava isso, mas ele falava algo a mais. Ele falava que as espécies conseguiam sobreviver através da cooperação, uns ajudando os outros. E é exatamente esse período que nós estamos vivendo agora, quando uns ajudam os outros, uns cooperando com os outros, mesmo que sejam concorrentes entre si, as pessoas conseguem superar situações para não declinarem.
Então, nessa luta pela competição que a nossa sociedade ensina a nós sermos muito competitivos para que nós possamos sobreviver, nós queremos nos mostrar melhores do que os outros. E aí é um ponto onde nós podemos parar para refletir. Será que é só a competição que vai fazer nós sermos melhores do que os outros? Ou será que quanto mais nós compartilharmos o que nós sabemos, ajudando as outras pessoas, nós não vamos estar contribuindo mais para uma sociedade melhor? Maria Moreno escreveu aqui: tive muita fé, houve uma mudança drástica em minha vida. Estou tentando recuperar a fé e a esperança. Que bom, Maria Moreno. Espero que esse vídeo te ajude também. Aí você me conta. E a Sandra Borazo, boa noite, Sandra. Estava falando sobre a competição. Nessa luta pela competição, muitas pessoas se tornaram mais intelectuais sobre os mais variados temas. Não é assim que acontece? Quanto mais nós competimos, mais nós estudamos, mais queremos aprender mais e vamos nos intelectualizando nos mais variados temas. E muitas vezes ficamos mais intelectuais, mas é uma intelectualidade superficial. Muitas vezes nós não nos aprofundamos naquele tema. Só que quando nós estamos nessa situação de competição, nós não aprendemos que o importante não é apenas a competição ou aprender apenas a ser intelectualizado, mas também a aprender a lidar com os sofrimentos emocionais, com as culpas e com os medos. Porque conforme nós vamos estudando, vamos nos tornando mais intelectuais, nós não aprendemos essa parte emocional, nós vamos aprendendo a parte intelectual. Ou nós não vamos aprendendo a ver como lidar com as nossas emoções nessas situações de crise. Então, muitas vezes, quando nós passamos por sofrimentos emocionais, o que normalmente nós fazemos é adiar o momento de encarar esses medos ou essas culpas, ou mesmo até anestesiar esses sofrimentos. E anestesiamos esses sofrimentos normalmente com prazer. E aí se busca cada vez mais prazer para anestesiar esses momentos de sofrimento pelas quais nós estamos passando. Malafaia escreveu aqui: como mudar essa realidade se, por exemplo, o mercado corporativo valoriza esse comportamento? Pessoas sem essa competitividade são consideradas fracas em muitas organizações. Esse ponto é um ponto bastante importante. Eu ainda trabalho em empresa, né? E ainda existe muita competitividade. Nós vemos que existe muita competitividade. Só que nesse mundo onde umas pessoas são mais competitivas que as outras, nós podemos inclusive compartilhar o que nós sabemos com outras pessoas, e nesse momento nós vamos ajudando cada vez mais pessoas. Então, quanto mais nós ajudamos as pessoas, mais também nós recebemos ajuda de outras pessoas. É lógico que no meio aparecem também pessoas que querem apenas se aproveitar do nosso conhecimento e não fazem aquela troca. Porque a partir do momento que nós temos um determinado conhecimento e compartilhamos esse conhecimento com outras pessoas, cada vez mais as pessoas começam a confiar no que nós estamos produzindo. E as pessoas, inclusive, retribuem esse conhecimento conosco. Então nós compartilhamos com eles e cada vez mais as pessoas começam a confiar cada vez mais em nós e começam a retribuir o que as pessoas sabem. E assim, com o tempo, nós todos vamos ganhando. Realmente existe um mundo bastante competitivo que é bastante complicado. Eu vejo em algumas situações onde umas pessoas querem mostrar mais que as outras, ou mesmo no esporte. No esporte, se nós olharmos, temos apenas um primeiro lugar. E quando tem um vencedor, os outros todos são perdedores. Então existe um problema a ser refletido nesse momento. Será que na nossa vida também tem que ter só um vencedor e os demais têm que ser perdedores? Inclusive existe uma palavra acho que é da África do Sul, onde ele fala Ubuntu. Ele diz assim que eu sou
porque nós somos. Então, quando uma pessoa está em sofrimento, todos sofrem. Não é assim que acontece numa família? Então, quando nós estamos numa família, quando tem uma pessoa, por exemplo, que está em sofrimento, as outras pessoas que estão em volta sofrem juntas. E a partir do momento que começamos a ter uma visão mais ampla de que a família não é apenas aquela família consanguínea, mas a nossa família ela é maior do que isso, ela pode ser expandida mais ainda, que existe uma família universal a qual nós fazemos parte, em que quando nós percebemos que tem uma pessoa sofrendo, que as outras pessoas também participam desse sofrimento, podem ajudar nesse sofrimento, e aí sim vamos cada vez mais nos conscientizando da importância do compartilhamento, em detrimento à competição. Mas esse processo ainda vai demorar um determinado tempo. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sempre procurei compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Nunca me vi competindo com outras pessoas, porque se eu me visse competindo com as outras pessoas, eu não ia me dar muito bem. Porque tem momentos em que nós estamos no alto e tem momentos que nós estamos no baixo. Então, se nós começamos a nos comparar com outras pessoas, isso nos deixa em alguns momentos frustrados. E essa frustração não nos leva a lugar algum. Então, o importante é nós buscarmos cada vez mais nós competirmos conosco mesmos, ou seja, nós sermos hoje melhor do que nós fomos ontem. Ok, Malafaia? E é verdade o que você falou, que muitas pessoas sem essa competitividade são consideradas fracas em muitas organizações. Então nós vemos que cada vez mais as organizações estão vendo a colaboração, cada vez mais, uma ação colaborativa. E muitas vezes as empresas em que existe muita competitividade, em que se colocam essas pessoas que não tem muita competitividade com pessoas fracas, normalmente essas organizações não vão muito longe, tem uma rotatividade muito grande. E se essas organizações começarem a perceber cada vez mais que essa rotatividade vai levando a prejuízos cada vez maiores, ao invés de trazer lucro, porque cada vez que uma pessoa sai da empresa, é necessário contratar outra pessoa, é necessário capacitar essa outra pessoa, treinar, e tudo isso leva tempo e dinheiro também. E conforme as empresas vão amadurecendo, vão começando a perceber a valorização do ser humano e não apenas a valorização do dinheiro. Então, com isso, as empresas que não pensarem de forma mais humana, ou seja, mais no ser humano que está trabalhando, elas tendem a não ter um futuro muito longo. Oi, Tani, boa noite. Está aqui também, conectada de longe também, né? Então, a Elizabeth Sanches escreveu: adorei, a esperança nunca se acaba. Às vezes quando nós não vemos nada além da nossa crise existencial, além do nosso vazio existencial, nós não vemos a mudança, porque estamos fechados naquele mundo. Mas vamos comentar sobre isso. A esperança sempre está à disposição, mas é necessário a gente fazer algum movimento para ela. Dando continuidade aqui, quando nós achamos que a autorrealização vem unicamente das conquistas externas, que o sucesso é ter tudo que nós desejamos, principalmente das propriedades que são passageiras, das coisas que nós compramos e que com o tempo vão embora, se nós achamos que sucesso é isso, nós tendemos ao caminho da crise existencial. Porque logo depois nós vamos descobrindo a quase inutilidade de tudo aquilo que nós atingimos como objetivo. Tudo aquilo que nós conseguimos conquistar, nós vimos que não estão proporcionando para nós aquela tão desejada harmonia. Boa noite, Andréa Vieira. Boa noite. Então, a crise existencial vem da repetição das experiências que não trazem para nós o resultado esperado.
e nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos inúteis. E esse vazio não significa que não tenhamos conteúdos interiores, mas sim que nós temos valores interiores que estão adormecidos, ou que são valores que ainda são desconhecidos por nós. E aos poucos nós vamos perdendo a motivação pelos desejos, pelas realizações. Mas quando nós começamos a perder o respeito pelo grupo social a qual nós participamos, logo depois nós vamos perdendo o respeito por nós mesmos, podendo levar até a estados depressivos e até a depressão. Então, comentário aqui do Malafaia. Acredito também que esse é o caminho. Vejo que essa onda de coaching pode ajudar a acelerar essa evolução. Obrigado pela explicação. Obrigado, Malafaia. É isso mesmo, cada vez mais está abrindo escolas de coaching e cada vez mais as empresas estão investindo nos funcionários para que façam cursos de coaching. Então os colaboradores, supervisores, gerentes, diretores cada vez mais estão participando de cursos de coaching, como você explicou aqui, né, Malafaia? E cada vez mais eles estão buscando essa parte humana de como ter um relacionamento melhor com a outra pessoa. Quando nós vamos melhorando o nosso relacionamento com as outras pessoas, melhora o nosso envolvimento também na empresa na qual nós estamos trabalhando. Então, o que não é crise existencial? Quando temos uma autoconsciência nos ampliando os horizontes emocionais e psíquicos, onde sabemos o sentido de aplicarmos o nosso esforço para aceitar e superar os nossos desafios existenciais, esse é o ponto onde nós não temos crise existencial. Mas como chegar nesse ponto, né? Como chegar nesse ponto em que nós temos autoconsciência de saber que todos os nossos esforços, eles têm um objetivo. Todas as experiências, as dificuldades que nós estamos passando têm um objetivo. Então, para chegar nesse ponto da autoconsciência, se faz necessário despertar ou desenvolver potencialidades que estão adormecidas em nós. E esse processo não se faz apenas virando uma chave. Não acontece de forma automática da noite para o dia, porque ele depende das nossas escolhas diárias e escolhas frequentes, escolhas das nossas aspirações. Não só das escolhas, mas também dos esforços que nós estamos empregando para obter esses resultados que nós queremos. Então não basta apenas escolher, é necessário esforçar para conseguir obter aquilo também. E quanto mais nós envolvermos os valores transcendentes, isso nos impulsiona cada vez mais para níveis mais amplos e mais elevados. O que significa nós envolvermos valores transcendentes? Nesse momento de envolver valores transcendentes significa não olharmos apenas para nós, mas olharmos além de nós. O que existe além de nós? Olharmos também as outras pessoas. E é nesse estágio, exatamente nesse estágio, que muitos de nós nos perdemos. Porque muitos de nós, às vezes focamos no nosso vazio interior. Perdemos o foco no objetivo, no que nós realmente queremos. E quando perdemos o foco no objetivo, podemos ser levados a estados de ansiedade, de estresse e também de desinteresse. Então, da mesma forma como um membro do corpo físico, quando não é acionado, tende à atrofia, a energia que fica parada também no nosso corpo tende à estagnação. E quando a energia fica parada conosco, tendendo à estagnação, ela se transforma em doença. Então, quando nós ficamos apenas focalizados em nós, buscando apenas o nosso vazio interior, vamos concentrando aquela energia apenas em nós, não fazemos aquela energia circular. E aquilo pode nos levar a uma doença. Então, tudo na natureza exige ação, movimento e esforço para desempenhar aquilo a qual nós fomos criados.
Aí o Fábio escreveu aqui: não sei se estou errando, mas hoje em dia não estou mais me importando tanto com as coisas da terra. Me preocupo com as habilidades do espírito, do desapego total. Imagino como seria minha vida numa colônia espiritual. Desapegado do dinheiro, bens materiais, comidas pesadas, festas e bebidas. Fábio, esse pensamento é um pensamento bastante interessante. Mas é importante a gente ter um equilíbrio, porque por enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra, precisamos ainda estarmos ligados a um meio a qual nós vivemos. Então é importante nós balancearmos isso, não darmos tanta importância às coisas materiais e dar mais importância às coisas espirituais que vão mostrando cada vez mais os nossos objetivos. Para que nós possamos crescer espiritualmente, crescermos moralmente, se faz necessário a gente cumprir o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? O que é que nós estamos realizando aqui na Terra, para que nós possamos elevar e, quem sabe, chegar num nível em que nós consigamos até viver de luz, como algumas pessoas conseguem viver, apenas das energias da luz. Ou como se diz nas filosofias indianas, viver de prana. Então, conforme nós vamos nos desapegando cada vez mais das coisas materiais, nós vamos valorizando as coisas espirituais. É isso aí, Fábio. N. Keber disse boa noite. N. Keber entrou também. M. Keber. E KMQRZ. Está abreviado aqui. Boa noite. Karen Arruda. Boa noite. Escreve aqui: obrigado pelas palavras. Está abreviado. KMQRZ. Boa noite. Obrigado. Então, o que eu vou explicar agora é um pequeno passo para você poder lidar a partir de agora e começar a aproveitar esse atalho que eu comentei logo no começo. Esse atalho para você lidar com a crise existencial, ou você ou alguém que esteja precisando ouvir este atalho. Então nós vimos que a crise existencial ocorre quando nós nos sentimos como uma pessoa vazia, quando nós perdemos a nossa identidade e deixamos seguir na busca dos nossos objetivos. E nesse momento passamos por um processo de desgaste emocional que nos atormenta o tempo todo. O que nos faz perder a identidade? O que nos faz perder a identidade é a distração pelas coisas exteriores. Nós nos distraímos pelas coisas exteriores e perdemos a oportunidade de ver os nossos conteúdos interiores. Porque a todo momento nós vemos, principalmente na internet, buscamos uma informação aqui, outra ali, ou mesmo na TV, sempre tem várias informações e vamos buscando as coisas fora de nós e esquecemos de ver os nossos conteúdos interiores. E essas coisas exteriores são as coisas que normalmente nos dão prazer e nos distrai de lembrar que nós temos um sofrimento. Ou seja, nós olhamos para fora de nós, com tantas atividades fora de nós, e não paramos para olhar para dentro de nós. Então, para nós podermos resgatar nossa identidade, é necessária uma mudança de atitude racional e emocional. Então existem alguns dogmas e conceitos do passado que não têm uma sustentação na sociedade atual, porém eles continuam presentes na nossa cultura e na nossa sociedade. E muitos de nós ainda continuamos repetindo esses dogmas sem ver a possibilidade de mudar esse paradigma. Então muitas vezes o que vem a ser esses dogmas, esses paradigmas? Que muitas vezes nós vemos que nós temos que estudar, temos que ter uma boa formação para poder ter um bom emprego, ter um bom salário, conseguir comprar nossa casa, conseguir comprar nosso carro, fazer as nossas viagens. Mas se nós excluirmos tudo isso, o que é que resta? É nesse ponto que eu queria chegar. Se nós excluirmos o que nós estudamos, o que nós temos, o que nós possuímos, se excluirmos tudo isso, o que resta em nós? É exatamente esse ponto. Se nós tirarmos tudo isso, o que restar é a nossa identidade. Normalmente, quando tiramos tudo que está fora, fica esse vazio, porque essas coisas não preenchem o nosso vazio interior, não resolvem as nossas crises existenciais. Então, por isso que é importante nós conseguirmos conquistar as coisas fora, mas também pararmos para olhar dentro de nós.
Então, normalmente essas coisas acontecem porque o nosso emocional está tomando as rédeas das nossas ações. E para que o nosso lado racional possa assumir o controle dessa mudança de atitude, nós precisamos ampliar a nossa visão, focalizar no que nós queremos para conseguir atrair ou para que nós possamos sair desse ciclo vicioso. Então, conforme o Malafaia comentou um pouco antes sobre a questão da falta de fé, né? Que a falta de fé nos leva ao vazio interior, a essa crise existencial, porque nós não vemos muitas coisas além de nós. Então, como acionar o nosso lado racional e começarmos a ter uma visão mais panorâmica da situação? Enquanto isso, eu vendo os comentários aqui. Aparecida Pinto, boa noite, amigo, paz e luz. Boa noite, Aparecida. O Fábio escreveu aqui, tem dificuldade com equilíbrio, sou 8 ou 80. Oh, legal esse comentário, Fábio, que você disse que é 8 ou 80. Uma vez eu assisti uma palestra bastante interessante, onde ele falava exatamente isso. Ele falava assim, que às vezes nós somos 8 ou 80, só que nós esquecemos que entre o 8 e o 80 existe o 9, o 10, o 11, o 12 e assim por diante. É importante a gente ver essas etapas no meio do caminho também. Então existe toda uma progressão, né? Para a gente chegar a um ponto, nós temos que passar por outras etapas. Maria Moreno escreveu, palavras edificantes. Muito obrigado, Maria. Então, se vocês estão ouvindo o latido aí, é dos cachorros que tem no vizinho, tá? Todos os 3 vizinhos têm cachorro. Acho que eles querem participar da live também. Então, vamos lá. Então, eu parei naquele ponto. Como acionar o nosso lado racional e começarmos a ter uma visão panorâmica da situação? Então, aquela questão da falta de fé, a questão de nós não conseguirmos ver uma esperança ou ter uma esperança, é justamente porque nós estamos focando no problema, focando apenas no vazio existencial e não estamos afastando um pouco a visão para ter uma visão mais panorâmica. Não estamos tendo a distância focal. Quando nós afastamos de alguma coisa, nós começamos a ter uma visão melhor daquilo. Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui e colocar bem pertinho, vocês não vão conseguir enxergar. Mas se eu afastar um pouquinho mais, vocês vão conseguir enxergar. Então, da mesma forma, se eu abrir o livro e colocar muito perto do meu rosto, eu não vou conseguir enxergar o que está escrito. Mas é importante eu afastar para conseguir ter um contexto, para conseguir enxergar o que está escrito. E na nossa vida é da mesma forma. Muitas vezes nós estamos muito próximos, fechados apenas naquele problema e nós não conseguimos ter uma visão da situação. Então, como que nós fazemos para acionar o nosso lado racional e começarmos a ter uma visão mais panorâmica da situação? Então, por que eu disse isso? Porque quando nós estamos envolvidos só com o nosso lado emocional, com o nosso lado emocional está tomando conta, nós não conseguimos ter essa visão mais panorâmica. Para ter a visão mais panorâmica, nós temos que envolver o nosso racional. E o nosso lado racional é o que vai permitir ter um controle melhor sobre as nossas emoções. A partir daí, nós vamos conseguir refletir o que nós podemos fazer. Então, quando nós envolvemos o racional, começamos a ter uma visão mais panorâmica da situação. E assim nós conseguimos analisar profundamente o que nós realmente queremos e se as coisas que nós estamos realizando agora vão nos ajudar a atingir o que nós queremos. Olha que interessante. Se aquelas coisas que nós estamos fazendo agora não vão nos levar até onde nós queremos chegar, é necessário reavaliar essas coisas, pois elas vão continuar nos levando ao mesmo lugar. E são essas coisas que muito provavelmente estão nos distraindo de olharmos para dentro de nós. E é importante nós tomarmos a coragem de mudar. Então, o que envolve essa mudança? Essa mudança envolve escolhas. Lembrando que quando fazemos escolhas, escolhemos alguma coisa, renunciamos às outras coisas, sejam coisas ou pessoas.
E aqui cabe um exercício diário, consistente e constante, do desapego em busca de um propósito maior. Nós precisamos aprender a ter desapego de algumas coisas para poder ter conquista de outras coisas. Então deve ser diário, consistente e constante, porque nós não conseguimos mudar um hábito que nós carregamos há muitos anos, às vezes até por décadas, de uma hora para outra. Então um hábito não se muda de uma hora para outra. Então por isso que é importante nós sermos consistentes e constantes. Então aqui vale uma outra dica também. Nós não buscarmos fazer uma mudança muito drástica, porque quando fazemos uma mudança muito drástica e o resultado não vem logo, queremos voltar ao velho hábito. Então é bom a gente buscar cada vez mais fazer mudanças pequenas, e essas mudanças pequenas que vão provocar as grandes mudanças no futuro. E para fazer essas escolhas, nós precisamos verificar o que nós estamos fazendo que está tomando o nosso tempo e não está levando aonde nós desejamos chegar. Por exemplo, algum tipo de entretenimento, algum tipo de passatempo. Por exemplo, muitas horas de TV, muitas horas de internet, muitas horas nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. Então, às vezes, muitas horas de algum tipo de entretenimento estão nos desviando de nós olharmos para dentro de nós. Então, talvez buscarmos informações interessantes na internet, palestras edificantes. Espero que vocês também coloquem esses vídeos nessa lista de coisas edificantes também, tá? Essas lives que eu estou realizando. Você acha que tem alguma coisa que surge agora na sua cabeça que você acha que poderia reduzir ou, quem sabe, substituir por alguma outra coisa que realmente te ajude a conseguir o seu objetivo? Você já pode colocar na sua lista, ou pode até comentar, compartilhar aqui conosco, né? Para você poder realizar a partir do momento que terminar essa live. Então esse exercício pode começar a qualquer momento. Não precisa esperar amanhã, não precisa esperar segunda-feira. A Adélia Alves escreveu paz e luz. Obrigado, Adélia. Tanto a meditação quanto a oração podem ajudar a gente a ter insights, pode nos ajudar a ter essa iluminação. O que vem a ser esse insight? Aquela iluminação, aquela luz que nos vem à cabeça, aquela intuição, aquela inspiração que nos vem para ajudar no nosso desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Então, caso você já tenha esse hábito da meditação, possa continuar fazendo essa meditação, que ela vai ajudar bastante. E caso alguém queira iniciar a fazer essa meditação, existem vários vídeos na internet que você pode escolher um vídeo que você goste mais, o que você se sinta bem, escolha aquele vídeo para poder fazer essa meditação. E para você que tem um hábito da prece, pode também utilizar através da prece falada ou através do pensamento. E é importante que sempre quando se faz uma prece, uma oração, ele esteja envolvendo o coração, esteja envolvendo o sentimento, e não apenas palavras decoradas. Então, tanto a meditação quanto a prece nos remete a níveis diferenciados de frequência. E quando nós mudamos de frequência, nós permitimos que a nossa sintonia se conecte com energias diferentes daquelas que estavam nos levando à crise existencial, à falta de propósito. Então essa comunhão mental com outras ondas de pensamento pode proporcionar uma conexão com outras mentes, no mesmo grau de frequência que nós nos sintonizamos. E aí nós podemos ter inspirações de decisões e também de condutas que podem enriquecer o nosso bem-estar e a nossa harmonia interior. A fé, quando ela é raciocinada, quando ela não é apenas uma fé cega, mas uma fé que nós raciocinamos, nos leva a resultados melhores. Nos leva também a ter um sentimento de humanidade, quando nós conseguimos transcender, conseguimos ter um melhor respeito social, um ideal dignificador. E aí tornam-se referências. E essas referências se tornam estímulos para conseguirmos gradualmente descobrir a nossa verdadeira identidade. E conforme nós vamos descobrindo a nossa identidade, nós vamos reduzindo
os nossos sofrimentos emocionais e assim como a sair também da crise existencial. Vou tomar um pouco de água. Tem um comentário aqui, está escrito KMQRZ. Persistir na causa. Exato. Nós persistirmos naquilo que nós realmente queremos. Buscarmos os nossos objetivos. E muitas vezes quando nós estamos buscando os nossos objetivos, muitas coisas aparecem, muitos obstáculos aparecem na nossa frente. São as provas para demonstrar quanto nós queremos atingir os nossos objetivos. Se nós realmente queremos ou não. E o Malafaia escreveu: eu aprendi a utilizar o cartaz dos sonhos, ferramenta que ajuda a ter foco. Se quiser compartilhar mais o que vem a ser esse cartaz dos sonhos, porque se nós utilizarmos alguns momentos, algo que nós gostamos, alguma paisagem que nós gostamos, por exemplo, um pôr do sol ou nascer do sol, isso também faz parte da meditação. Quando nós ficamos admirando alguma coisa na paisagem, ficamos admirando um passarinho cantando, ficamos admirando uma ave voando, ficamos admirando a natureza, isso também faz parte da meditação, ajuda a nós nos transcendermos. Então, quando nós queremos meditar, meditar não significa não fazer nada, mas sim o que o Malafaia comentou aqui, a ter foco em alguma coisa. Quando nós focamos em alguma coisa, nós estamos meditando. Então, quando nós vamos descobrindo a nossa verdadeira identidade, o que nós realmente somos e o que nós não somos também, nós vamos descobrindo o papel que nós desempenhamos no mundo. Então, quando eu digo mundo em que vivemos, o que significa esse mundo em que nós vivemos? Não significa o planeta todo, significa aquele ciclo de relacionamento ao qual nós estamos envolvidos. Quanto que nós podemos influenciar positivamente naquele ciclo em que nós podemos atingir. O Malafaia escreveu: cartaz dos sonhos é onde você tangibiliza seus objetivos e diariamente olha para esse cartaz. Exemplo, a conclusão de um curso, a compra de uma casa, uma viagem, qualquer outro desejo. Pode ser fotos do que deseja alcançar. Isso aí, Malafaia. A foto dos sonhos. Agora entendi. O cartaz dos sonhos é alguma coisa que nós queremos e desejamos atingir, os nossos objetivos. Então tem algumas pessoas que pegam essas fotos e colocam na geladeira para lembrar daquele foco, daquele objetivo. E eu conheço uma pessoa que pegava a cartolina e escrevia na cartolina bem grande qual era o objetivo e deixava colado num lugar onde todos os dias a pessoa pudesse ver. Agora entendi, Malafaia. Obrigado pelo comentário. Então, conforme nós descobrimos o nosso papel aqui na Terra, nós descobrimos que nós não viemos aqui a passeio e que temos algo a contribuir no nosso mundo, que o que sabemos pode ser útil para alguém. Eu até comentei em um dos vídeos que no mesmo dia, duas pessoas diferentes, em momentos diferentes, falaram a mesma frase para mim. Falaram assim: se você tem um conhecimento que alguém precisa, você está em débito com essa pessoa. Então, cada vez mais essa frase soa na minha mente, me incentivando a continuar produzindo vídeos, produzindo lives, para levar o conhecimento, de repente chegar a quem precisa. Eu estou em débito com a pessoa que está precisando dessa informação. Então, espero que esteja contribuindo para que algo possa ser melhorado na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Então, como que nós vamos saber se a outra pessoa está precisando do conhecimento ou da experiência que nós temos? Através da ação, através do auxílio ao outro. E conforme nós vamos auxiliando as outras pessoas, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. E com o tempo vamos descobrindo os nossos propósitos de vida. Ou mesmo, até nós vamos descobrindo as ferramentas que nós somos para que algumas ações sejam realizadas. Como assim ferramentas que nós somos? Às vezes nós somos utilizados como ferramentas para ajudar outras pessoas.
Na semana passada eu vi um vídeo bastante interessante que circulou bastante na internet, talvez muitos de vocês tenham visto, de uma mulher que ela postou um vídeo que ela disse assim que ganhou de presente um livro e leu esse livro onde um dos pontos do livro falava sobre a corrente do bem. E ela, pensando nessa oportunidade de começar um início de propagação dessa corrente do bem, ela teve a ideia de poder ajudar uma outra pessoa no pedágio. Ela estava na estrada, ela passou no pedágio e já pensou imediatamente: como que eu posso ajudar uma outra pessoa? Então, nesse momento, ela pensou: eu vou pagar o pedágio da pessoa que está no carro de trás. E assim ela pagou o dela e pagou também o pedágio do carro que estava atrás. E nisso ela desceu e avisou para a pessoa que estava pagando o pedágio para ela, para que a outra pessoa também pudesse dar continuidade nessa corrente do bem, ajudando outras pessoas. E nisso teve um momento em que a pessoa, ele disse que ela era engenheiro civil e pediu o telefone dessa mulher. E não parou aí. No dia seguinte, esse engenheiro civil entrou em contato com essa mulher, dizendo que ele também deu continuidade nessa corrente do bem, onde ele também teve a oportunidade de pagar o pedágio da pessoa que estava no carro de trás. E conversando com a pessoa que estava no carro de trás, a pessoa disse que estava vindo do Nordeste para ver se conseguia um emprego na cidade grande. E aí o engenheiro civil perguntou: mas qual a sua profissão, né? Em que você trabalha? Ele disse assim: eu sou um mestre de obras. Bom, naquele momento foi o momento em que aquele mestre de obras conseguiu um emprego. Então olha só como que a gente pode ajudar através dessa corrente do bem. E nós não sabemos até onde vai chegar. Apenas iniciamos uma ação positiva e a partir daí essa ação vai se multiplicando. Então é um ponto bastante interessante. Então, conforme nós vamos compartilhando o que nós sabemos com as outras pessoas, de repente muitas pessoas podem ser beneficiadas com isso. Ou quando nós podemos ajudar alguma pessoa de alguma forma, outras pessoas são beneficiadas. Porque quando nós realizamos uma ação no bem, nós estamos realizando uma ação social. Como assim? Porque eu comentei agora há pouco que quando uma pessoa está em sofrimento, as outras pessoas estão em sofrimento. Só que quando nós conseguimos ajudar essa pessoa, nós estamos ajudando as outras pessoas que estão em volta também. Então é um trabalho social que nós estamos fazendo. Então é um ponto para a gente refletir. Então agora estamos indo para o final da live. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Que eu não comentei no começo, mas eu tenho agora a meta de realizar 10 lives, não são 20 como eu tinha feito da outra vez. Essas agora são 10 lives, de segunda a sexta-feira, às 19h19. Então hoje é a primeira live e nós vamos ter mais 9 lives pela frente, de segunda a sexta, às 19h19, onde cada dia eu abordo um tema diferente. Então eu espero que eu tenha podido ajudar ou tenha podido acrescentar algo útil na sua vida durante esse tempo da live. E você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se você gostou desse vídeo e você acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. A Hitomi Yamamura entrou. Boa noite, chegou bem no final da live, Hitomi. E o Malafaia escreveu: sim, siga a sua missão e gratidão pelos ensinamentos. Sou eu que agradeço. A você, Malafaia, e a todos que estão participando no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lúcia Stafoshi, gratidão, Lúcia. Então, gratidão a todos. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Então, até amanhã às 19h19. Maria Moreno, beijos também, Maria Moreno. A Adélia Alves escreveu: que ajudou muito, gratidão.
Maria Moreno escreveu aqui também. Muita ajuda, obrigada, bênçãos de luz. Obrigada, Maria Moreno, Adélia, Lúcia, Malafaia, obrigado. Iniqueber, obrigado. Selma escreveu, adorei muito, obrigada, fique na paz. Muito obrigada, Selma. Minha mãe escreveu, obrigado, Hugo, obrigada pela live, muito bom, beijos. Beijos para a mãe também. A Lúcia escreveu, muito bom, obrigado, Lúcia. A Andréia Vieira escreveu, gratidão, gratidão a você também. E a Ritomi também escreveu, gratidão. Gratidão a você também, Ritomi. Norma, até amanhã. Beijos. Então aqui vamos encerrando mais uma live. Espero todos vocês amanhã às 19h19.